versículos de 6 a 8. Amém? Você encontrou? Amém? Atos capítulo 16, versículo de 6 a 8. Aleluia. Diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mise, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Pai, nós queremos dar-te graça pela tua palavra lida na manhã de hoje, e tão somente queremos nos colocar à tua disposição, o teu guiar, o teu dirigir, a tua inspiração e revelação, para que esta palavra seja aplicada ao nosso coração. Talvez hajam pessoas aqui nesta manhã, assim como Paulo, precisando de uma direção, de um apontamento, precisando que tu sinalize a eles de uma forma clara, objetiva, para que eles tomem decisões tão importantes que hão de mudar o curso de suas vidas. Por isso, Senhor, nesta manhã nós pedimos que através da tua palavra tu traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta passagem nos mostra exatamente o momento que o apóstolo Paulo estava querendo sair para uma outra missão. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Paulo sempre foi um homem muito, movido a obras missionárias, sempre foi um homem movido a viagens, a pregar em outros lugares, preparar e levantar igrejas, começar trabalhos, preparar pessoas. E ele fazia um trabalho mais ou menos assim: ele ia para um determinado lugar, pregava o evangelho, reunia um grupo, e ali começava a fazer uma estruturação de uma igreja, uma congregação, e então preparava alguém que deixava responsável por aquele trabalho e seguia em uma outra viagem. Em muitas viagens feitas pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz aqui para nós que ele tinha mais um grande propósito. Paulo tinha um propósito muito bom, um propósito nobre. Ele queria ir para uma determinada região para continuar ali a pregar o evangelho. Mas acontece que muitas das vezes, nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer. Amém? Nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Nem sempre o lugar que eu quero estar é o lugar que Deus quer que eu esteja. E Paulo, então, estava vivendo exatamente um conflito assim. Ele queria ir para uma determinada direção, mas a Bíblia diz que por 3 vezes ele foi impedido. Nós atribuímos muitas das vezes os impedimentos ao inimigo, mas nós vimos aqui que não foi Satanás que o impediu, mas o próprio Espírito de Deus. Amém? E muitas das vezes nós temos que aprender que Deus também, muitas das vezes, ele fecha portas. Ele não abre portas, ele fecha. Muitas das vezes ele cria situações para que você não siga em uma direção que ele não quer para você. E muitas das vezes, se nós não entendermos isso, não tivermos a sensibilidade que teve Paulo, e pôs-se a orar e buscar em Deus e receber de Deus uma orientação para saber se iria seguir ou não naquela direção, nós podemos tentar e forçar a abrir portas que Deus não quer que sejam abertas. Amém? E quando eu abro uma porta por mim mesmo, que Deus não abriu para mim, certamente eu vou ter problema do outro lado, né? Então, a nossa vida, ela agora, como diz a Bíblia, ela não é mais dirigida e guiada por nós mesmos. Nós somos agora dirigidos e guiados pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Amém? Sim ou não? Nós somos guiados segundo a vontade de Deus, segundo o mover do Espírito Santo. E muitas das vezes nós queremos ir em uma direção, como Paulo queria. A Bíblia diz, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido, a primeira vez, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que defrontando, ou seja, ele deu uma meia volta, quis pegar um atalho, um outro caminho, foi para a Bitínia, mas mais uma vez foi impedido. E na terceira vez que ele foi impedido, ele parou exatamente num lugar chamado Porto de Troade. Esse Porto de Troade, nesta época, era o maior porto principal da navegação daquele tempo. Era daqui, desse Porto de Troade, que saía navios para toda parte do mundo. Paulo estava exatamente num lugar onde ele poderia embarcar em qualquer navio, ele poderia pegar qualquer direção, ele poderia pegar qualquer rumo. Olha, já que eu não consegui ir para esse lugar, então eu vou entrar em qualquer barco, vou comprar a passagem e vou para uma outra direção. Não é assim que muitas das vezes nós nos posicionamos? Bom, se não é assim como eu quero, então eu vou fazer de outro jeito. Nós sempre queremos dar um jeitinho, né? Principalmente nós que somos brasileiros, né? O jeitinho brasileiro, né? E esse jeitinho brasileiro com Deus não funciona. Por quê? Podemos nos meter em problema mais à frente, né? E a Bíblia diz que, mesmo estando no Porto de Troade, o porto da navegação central daquela época, de mais maior importância,
Paulo não se antecipou a comprar nenhum bilhete, Paulo não se antecipou a embarcar em nenhum navio, mas pelo contrário, ele se pôs a orar a Deus. Ele se pôs a buscar o Senhor e perguntar a Deus qual seria a direção acertada a ser tomada. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós queremos alguma coisa que estamos enfrentando dificuldades em conseguir, esteja certo. Será que Deus está de acordo com isso? Eu entendo assim que assim como nós viajamos por aí afora e muitas das vezes estamos dirigindo o nosso carro nas estradas, nós temos várias placas de sinalização que mostram para nós as coisas que haverão de estar mais à frente. Por exemplo, uma curva direita, uma curva esquerda, uma subida, uma descida, redução de velocidade, ou uma pequena cidade que você vai ter que baixar. Ou seja, através das placas, dos sinais que nós recebemos na estrada, nós vamos conduzindo o nosso carro com segurança, se obedecermos a sinalização, claro, né? Então nós vemos que na vida espiritual é a mesma coisa. Deus está sempre sinalizando para nós. Deus está sempre dando-nos sinais. Deus está sempre tentando fazer com que nós venhamos a entender qual a sua vontade para aquele momento, né? E Paulo, a princípio, ele queria ir para uma região e foi impedido por 3 vezes. E a Bíblia diz que então ele não insistiu mais. Então ele não forçou a porta. Pelo contrário, ele pôs-se a buscar ao Senhor, a orar a Deus e procurar saber de Deus qual direção deveria ele tomar exatamente naquele momento. A Bíblia diz para mim e para você que seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. Amém? Com isso eu entendo que tudo aquilo que traz paz ao meu coração é sinal que eu estou seguindo a vontade de Deus. Porque toda vez que eu ando inquieto, ansioso, né, preocupado, isso certamente não é de Deus. Porque o que vem de Deus traz paz ao nosso coração. Amém? E como nós cantamos na manhã de hoje nesse louvor, se Deus cuida de mim, não importa. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Amém? Aleluia! Nem sempre a porta que eu quero que se abra é a que Deus vai abrir, né? Então Deus sempre tem algo novo para nós. E Deus sempre cuida de nós. E nós temos que, como nós cantamos na manhã de hoje, eu preciso aprender a viver sob os cuidados de Deus. Porque quando eu aprendo a viver sob os cuidados de Deus, eu vou ter uma vida mais abençoada em Deus. Ou seja, eu vou estar vendo Deus estar cuidando de mim como Ele quer cuidar. Ele vai estar provendo as minhas necessidades. E muitas das vezes para nós é difícil lidar com isso. Você pensa que foi fácil quando Deus chamou ao profeta Elias, né? E disse para ele: ó Elias, fuja da perseguição de Acabe e vá para a torrente de Querite e fica aí. Tome da água da corrente e eu ordenarei os corvos que te levem pão e carne todos os dias. Elias tinha que plenamente confiar que Deus não iria falhar com ele. Ele tinha que confiar plenamente que Deus ia cumprir com a parte da sua palavra e estaria levando a ele o alimento todos os dias sem faltar. E ele creu e ele confiou. E a Bíblia diz para mim e para você que todos os dias as aves chegavam e serviam Elias. De onde vinha, não sabemos, a Bíblia não menciona, mas Deus proveu para Elias todo o tempo que ele ali esteve. Até no momento em que a água secou, porque já não chovia sobre a face da terra há muito tempo, a corrente secou. Deus então envia Elias a uma viúva, né? Poderia ter enviado lá a um pai do Inácio, fazendeiro lá no Piauí, muitas cabeças de gado, né? Dar uma vida tranquila para o profeta, né? Mas não, envia o pobre do Elias a uma viúva que estava lá catando os gravetos, tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, preparar a sua última comida, comer ela e o filho, e ó, não tinha mais nada. Né? Se pega um pastor Carlos, então pior ainda, né? Bom de boca, bom de garfo, né? Então, o que diz a Bíblia? Deus mostra mais uma vez que ele é fiel. Ele não só agora cuida de Elias, como também cuida da viúva e do filho, por ela o haver recebido. Amém? Quando nós entendemos as coisas dessa forma, fica mais fácil o nosso relacionamento com Deus. Porque nós não vamos estar em guerra com Ele, nós não vamos estar em briga com Ele. Nós vamos deixar que Ele conduza-nos segundo o seu querer e a sua vontade. E nem sempre, esteja certo disso,
Nem sempre a sua vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. Pode ser que algumas vezes sim, pode ser que algumas vezes não, né? Então, quando elas não estão alinhadas, o melhor não é pagar a passagem, entrar num barco e ir para Tarsis em vez de ir para Nínive, porque certamente no meio do caminho a tempestade nos vai alcançar. Amém? Então, irmão, quando eu tomo uma direção contrária daquela que Deus queria que eu tomasse, certamente, mais cedo ou mais tarde, o meu barco vai ser açoitado pelas ondas e pela tempestade e a voraz do mar. Na nossa vida é o que acontece. Há tantas pessoas, às vezes, que reclamam, mas por que isso? Oh, peraí, mas se você tivesse ouvido o conselho da mamãe, se você tivesse ouvido o conselho do papai, né? Se você tivesse honrado esses cabelinhos brancos que não nascem aqui por acaso, né? É alguma caminhada, alguma vivência, né? Tem uns que não tem porque pinta, mas o meu está na original ainda, né? Eu não sou muito vaidoso com relação a isso não, né? Mas tem muita gente, pô, pastor, eu não tenho. Ok, eu sei que você não tem porque você pinta, né? Tem que pintar toda semana, de 15 em 15 dias, eu já não tenho muito esse problema. Mas esses cabelinhos brancos, eles não vêm por acaso. E muitas das vezes a gente chama o filhote, bota o filhote sentado assim, ou então a filhona, e diz, olha assim, olha, isso não vai dar certo. Olha, você vai ter problema nisso, nisso e naquilo. Não vá por esse caminho. Se ouve, é abençoado. Amém? Agora, se não ouve, vai aprender sofrendo. A Bíblia diz que, né, o inteligente aprende errando. O sábio aprende vendo os erros dos outros. Né? Então, seja sábio. Né? Aceite conselho, aceite orientação. E muitas das vezes, nós estamos vivendo momentos em que nós tomamos a decisão errada. Né? E às vezes, lá na frente, os problemas acontecem. Aí você vai reclamar da situação? Não. Você escolheu. A vida foi feita de escolhas. Se eu faço uma boa escolha, claro que eu vou colher coisas boas. Deus nos dá essa liberdade, mas há que saber seguir segundo a vontade de Deus. E como isso às vezes é difícil, é conflitante na nossa vida, como nós cantamos nessa manhã, né? Preciso tomar decisão. Poxa, tomar uma decisão é tão difícil, né? É tão difícil às vezes nós tomarmos uma decisão, né? Mas tem que ser tomada, né? A vida é feita assim, né? Mas se é para tomar, então vamos tomar aquela decisão que traga paz ao nosso coração. Amém? Amém. Aleluia. Aquela que traga paz, aquela que te deixe calmo, tranquilo. Porque não adianta você tentar ir para a mísia e forçar a barra, ir para lá de qualquer jeito, ou então chegar em Trode, entrar no primeiro navio como Jonas, pagar a passagem e ir embora, ainda que você se meta lá no porão do barco, uma hora a tempestade vem. E é o que acontece, né? Minha mãe, eu estou vindo para casa porque o meu marido ontem chegou bêbado em casa, quebrou tudo, me deu uma surra. Mas eu falei para você que ele era um homem violento, você casou com ele porque quis. Agora volta para lá. Né? Volta para lá. Né? Não é assim que acontece? Né? Às vezes a mãe e o pai olha, sabe que o cabra é mau, não vale nada, não gosta de trabalhar, é desse marido sem vergonha que gosta de explorar a mulher. Né? E às vezes o cara, a mãe avisa, o pai avisa, aí insiste, cara, lá na frente a tempestade vem. Amém? Uma hora a tempestade chega. Eu já vi vários casos assim, de jovens que estavam para contrair um matrimônio, e o papai e a mamãe falou, aconselhou, não vá, não vá. Foi. Logo, logo, daqui a pouco veio a tempestade, né? Então, Paulo estava vivendo um momento semelhante. Ele estava querendo ir, embora ele tivesse uma missão nobre a cumprir, mas a Bíblia diz que, sendo impedido durante esse trajeto, ele não forçou a barra, ele não aproveitou que estava em Troade e entrou em qualquer navio, foi para qualquer direção, não. Olha o que diz aqui o versículo 9. Né? O versículo 9 diz assim: à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Aleluia, que coisa linda, né? Paulo estava naquele conflito, naquela angústia, naquela aflição, sem saber que direção tomar, e se pôs a orar, a buscar a presença de Deus, e diz a Bíblia que naquela mesma noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio aparecia a ele, dizendo a ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Olha o que diz o versículo 10.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Aleluia! Que coisa tremenda, né? Deus cuida de nós. Amém? Se fechou a porta em Frísia, se fechou a porta em Betínia, Deus vai abrir uma Macedônia para você. Amém? Fique tranquilo. Take it easy, man. Amém? Ah, hã? Esse era o primo da minha esposa, a gente jogando lá um futebol, né? Aí o irmão grita lá do meio de campo: Ô Gerson, corre lá na lateral que o cara tá entrando lá, vai meter o gol. Calma. O cara entrou, driblou o goleiro, entrou de bola e tudo, né? Então na vida da gente é a mesma coisa, a gente tem que às vezes ter calma, calma. Deixa que Deus vai estar conduzindo, né? Se você tentou ir para um lado, tentou ir para o outro, não deu certo, espera, Deus vai levar você no rumo certo, né? A Bíblia diz que Paulo foi para Macedônia. O que aconteceu aí em Macedônia? Deus abençoou de uma forma tão grande. Reuniu-se um povo, fundou-se uma igreja. E essa igreja depois cresceu tanto, a tal ponto, que ela foi o instrumento usado na mão de Deus para financiar as outras viagens que Paulo realizou. Amém? Você está entendendo como é que Deus trabalha na nossa vida? É lá e cá. Às vezes Deus primeiro traz você num lugar, para depois preparar e levar para outro. É assim que Deus faz. E quando a gente entende isso, é bom, porque isso traz paz ao nosso coração, amém? Mas se eu insistir em não obedecer e não seguir segundo o curso que Deus está dando, né? Eu costumo dizer que a melhor forma de nós entendermos se Deus está aprovando ou não aquilo que nós estamos fazendo é quando as coisas começam a acontecer naturalmente. As coisas vão acontecendo, vão se encaixando, né? Vão se encaixando naturalmente. Então a gente entende que é Deus trabalhando nesse sentido. Agora, se a gente começa a tentar e as coisas começam a dar errado, opa, peraí, alguma coisa não está bem aí, né? Então, Paulo, ele buscou a presença de Deus. E Deus não deixou ele sem resposta. Deus não deixou ele confundido, mas sobreveio a Paulo aquela visão onde o varão o chamava para a Macedônia. Amém? Talvez a Macedônia não estava nos planos de Paulo naquele momento, mas era o que Deus queria para aquela hora. Amém? E na nossa vida é a mesma coisa, né? Muitas das vezes nós não queremos a Macedônia, mas é o que temos para agora. Amém? Como diz a irmã Mônica, né? É o que temos agora, né? Então, meu irmão, melhor estar na Macedônia com a bênção de Deus do que estar na Ásia sem a bênção dele. Amém? Onde você estiver com a bênção de Deus, Deus vai fazer você florescer. Deus vai prover suas necessidades. Deus vai abençoar você em todos os sentidos. Porque você foi obediente a Ele. Você foi submisso à sua vontade, né? Deixou que Ele guiasse a sua vida, né? E Paulo, ele mostra isso para nós de uma forma bem clara. E quantas das vezes nós estamos em situações semelhantes, onde nós estamos vivendo grandes conflitos. Por quê? Porque aquilo que eu quero não está dando certo. Aquilo que eu quero não está acontecendo. Por quê? Porque é o que você quer. Mas será que você já parou e perguntou, mas é isso, Senhor, que o Senhor quer para mim? E quando você se faz essa pergunta a Deus, você vai ver que Deus vai te mostrar de uma outra forma, né? Deus vai fazer você entender de uma outra maneira. Essa música que nós cantamos hoje pela manhã, ela é muito interessante, né? Porque ela me fez lembrar de quando eu estava no Brasil me preparando para vir para os Estados Unidos. E eu me lembro que os irmãos da igreja, eles contrataram um carro de som, né? Você sabe que é aquele carro de som lá no Brasil, né? Aí contrataram um carro de som e eu estava terminando o culto, né? Num culto, era um culto de semana, à noite, perdão. Eu estava terminando o culto e de repente eles vieram com aquele carro de som e o carro de som parou perto da igreja e começou a tocar essa música, né? Começou a tocar essa música, aí depois fez aquela festa, aquela coisa toda. E eu me lembro que o irmão falou assim para mim, eis que o Senhor há de te enviar a ser profeta em muitas nações, né? Quando você ouve algo assim, você pensa assim, não, então eu vou pregar em várias nações diferentes. Mas não, Deus trouxe você para o lugar e trouxe as nações até você. Temos aqui angolano, temos aqui americanos, temos brasileiros, temos gente de toda parte, América Central, né? Então, Deus, e não só isso, né? Depois, fazendo-me aprender um pouco do espanhol,
eu já tenho pregado em espanhol, feito cerimônia em espanhol no meio de tantas pessoas vindo de tantos países diferentes, né? Então, isso aconteceu, e quando eu estava cantando essa música aqui hoje pela manhã, eu me lembrei disso, né? Como Deus cuidou de nós, né? Porque a gente veio para começar uma vida nessa nação. E Deus foi providenciando uma coisa de cada vez, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui, eu fiquei muito angustiado, porque eu vivi uma vida muito ativa no Brasil, né? Pastor de igreja com quase 300 pessoas, 4 cultos por semana, reunião de jovem no sábado à noite, aconselhamento pastoral na quarta noite, ensaio com um grupo de louvor, e nós tínhamos 2 grupos de louvor na sexta-feira, uma vida super agitada. A minha vida era igual a vida de padeiro, só tinha férias, só tinha folga na segunda-feira, né? Uma vida super corrida, super agitada. E quando eu cheguei aqui, aparentemente, eu fiz, aconteceu comigo igual a Deus, mandou Moisés lá para o meio do deserto para cuidar de umas ovelhas lá perdidas lá, né? Que era do seu sogro Jetro. E eu me lembro que isso, eu fiquei, mas Senhor, por que eu estou aqui? O que eu vou fazer aqui nessa nação? E tudo aquilo que foi dito, Senhor, e quando vai acontecer? E eu me lembro que eu fui então numa reunião de pastores, e ali Deus trouxe um pastor lá do Brasil para pregar nessa reunião, e ao orar por mim, ele disse: Eis meu servo, que tu pensas que nada está acontecendo, mas Deus está preparando. Haverá um povo que em breve tu estarás cuidando. Amém? Deus é fiel ou não é? Amém? É fiel, Deus é fiel, né? E muitas das vezes nós achamos, oh, mas está demorando. Não, Deus tem o seu tempo para todas as coisas, amém? A Bíblia diz que o tempo de Deus não é o meu, nem o seu, é o tempo dele, amém? Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, elas acontecem no momento exato, amém? Então nós viemos, começamos a vida, tudo aí, Deus abençoou. Olha como Deus trabalhou na nossa vida, né? Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. E quem sabe talvez nessa manhã você não esteja vivendo um momento assim. Você precisa de tomar uma decisão, você precisa seguir em frente numa direção. Quem sabe talvez até já esteja tentando isso, mas as coisas não lhe estão saindo bem. Quem sabe você está brigando, não, mas é o inimigo que não quer. Mas, não, às vezes não é, é Deus que não deixa. Amém? Nem sempre é o inimigo, às vezes nós botamos toda a culpa no inimigo. Aí ele vira de lá, não, eu não estou nesse negócio não. Isso aí não sou eu não, essa conta não é o que acontece, né? A gente viu aqui que não foi o inimigo que impediu Paulo de ir na direção que ele queria, mas a Bíblia diz que foi o próprio Espírito de Deus que o impediu de ir naquela direção. E na nossa vida, muitas das vezes, nós ficamos bravos, nós ficamos furiosos. Não, tem que orar mais, eu tenho que jejuar mais. Ok, ora, jejua para a sua consagração, para o seu fortalecimento. Mas as coisas não vão mudar, porque não é essa a vontade de Deus, amém? Então, você vê que às vezes atribuímos a culpa até ao inimigo. Não é o inimigo que não quer. Não, não tem nada a ver com isso. É Deus que não quer, amém? Agora, no momento em que você diz, ok, Senhor, que a Macedônia me espere, porque para isso estou indo. Olha, as coisas acontecem assim, ó. Tum, 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 rapidinho, tudo se encaixa, tudo acontece no tempo certo, no momento exato, né? E você vai sentir, olha, o mais importante, uma paz no seu coração. Amém? Quando essa paz vem ao nosso coração, é porque nós estamos na direção que Deus apontou para nós. Amém? Ainda que aparentemente não seja aquela que você gostaria, mas é a que Deus tem preparado para aquele momento. Deus às vezes vai levar você lá na Macedônia, depois ele vai trazer você de volta. Não tem problemas, tranquilize, porque ele está no comando, ele está no controle. Amém? Paulo jamais poderia esperar que, através da obra realizada em Macedônia, ele pudesse usufruir depois de todos os benefícios que aquela obra gerou, né? Então, Deus faz assim, né, na nossa vida. E quem sabe, talvez, nesta manhã, você e eu precisamos ouvir de Deus uma palavra como essa, né? Não tente forçar a porta que Deus não abriu. Se vem de Deus, ela vai se abrir por Ele só. Amém? Deus vai abrir, amém? Quando Moisés estava ali com o povo, né, amedrontado, diante da ameaça de Faraó, naquele mar vermelho, Deus falou a Moisés o seguinte: diga tão somente o povo que marche. E a partir do momento que o povo marchou e pôs o pé na água, o mar se abriu. Amém? Eu tenho que pôr o pé na água. Se eu não pôr o pé na água, o mar não se abre, né? A nossa vida é assim. E isso vai exigir de quê? Fé e confiança, né? Então, põe o seu pé na água e o mar vai se abrir para você passar. Amém? Aleluia. Quando nós agimos assim, Deus abençoa a nossa vida e a gente vai ver que Deus vai estar cuidando em todos os sentidos
em todas as nossas necessidades, nada nos vai faltar, amém? Então, que a palavra do Senhor nos abençoe na manhã de hoje, que você, quem sabe, talvez tenha chegado aqui nessa manhã precisando de uma direção. Se você precisa